Fala galera, eu sou a Issa Lacroix e esse é o Tava Pensando. Sejam bem-vindos ao primeiro capítulo desse novo programa aqui do Receitas para Ser Feliz. E a gente está se propondo a revisitar alguns dos conteúdos que já estão no nosso catálogo e fazem parte das nossas 5 editorias iniciais, que são Cuidar de Si e do Outro, Inovação no Trabalho, Arte e Cultura, Transição e Nova Era e Faça Você Mesmo. E hoje eu escolhi um vídeo que faz parte da playlist de Cuidar de Si e do Outro, que é uma entrevista da Daisy, que é a fundadora aqui do canal, com a Mônica Lan, uma pessoa muito especial que criou um jogo, que é um jogo um pouco diferente dos jogos que eu crio. Para quem não sabe, eu sou designer de experiências e há alguns anos já eu venho trabalhando, desenvolvendo jogos com foco em treinamento corporativo, em ações de marca, de marketing. E aí, quando eu fui assistir ao vídeo da Mônica com a Daisy, eu vi que o tipo de jogo que ela criou é um jogo um pouco diferente. É um jogo focado em autoconhecimento. Algumas coisas me chamaram muita atenção e eu fiquei pensando a respeito. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que ela criou um jogo que não é um jogo para você competir com o outro. É um jogo para você jogar consigo mesmo. Não confundir com um jogo para jogar sozinho. Me chamou a atenção de pensar qual que é a diferença de você estar sozinho e de você estar na companhia de você mesmo, de você jogar consigo mesmo e conseguir evoluir algumas questões que talvez você simplesmente não tenha tido ainda a oportunidade de pensar a respeito. E quando a gente fala em jogo, muitas vezes a gente entende que precisa ter um objetivo bem definido, aquela casa que você tem que chegar primeiro, ou então aquele objetivo que você tem que vencer na frente dos outros jogadores, que vem numa carta e você tem que conquistar tal territorialidade. Mas muitas vezes o jogo, ele serve simplesmente para ajudar você a refletir, a emular uma situação que às vezes está na sua rotina, está no seu dia a dia e que você às vezes simplesmente não parou para olhar, para pensar, não teve algo que chamou a sua atenção para que você pudesse administrar um tempo e refletir sobre aquilo. Esse é um jogo que, diferente de um jogo quando você simplesmente tem que chegar naquele objetivo final, o importante ali é você passar por ele. Até fiquei pensando num conceito que eu tenho conversado, que eu tenho pensado um pouco, que nas empresas muitas vezes a gente já fala de trabalhar com jogos para objetivos de aprendizagem, de performance. Mas a gente ainda não tem falado muito sobre o ato de brincar livremente. E acho que apesar dele ser um jogo bem definido, com um gameplay bem legal, bem estruturado, né? São várias cartas que a Mônica propõe, cada uma tem uma maneira específica de jogar. Eu ainda não joguei, acabou que quando eu ia jogar tiveram algumas intercorrências e a gente não conseguiu marcar o jogo. Mas, Mônica, daqui a pouquinho a gente vai marcar essa experiência. Só ficar ouvindo falar é legal, mas ter a experiência de fato interagir com essa mecânica, ainda mais com você, né, com a Mônica, que é uma pessoa muito legal, perspicaz no trato das palavras, de escolher a palavra certa, de te orientar, de ajudar você a mudar a sua perspectiva diante de alguma situação. É uma pessoa muito especial também para trabalhar com grupos. Falando do jogo, ele é um jogo de uma mecânica até bem simples, mas encantador. São várias cartas lindas que você vai poder ver ali no vídeo, um pouquinho delas, de como é que é, algumas cartas com os formatos diferentes, que você vai montando ali o que ela chamou de composição. E a partir dessa composição, você vai entrando em contato com as portas interiores que vão te mostrar atributos e poluentes, né? Que são, como o nome diz, são atributos que você possui, recursos que você possui para lidar com situações da sua vida, do cotidiano, ou situações que você esteja querendo lidar. E os poluentes, que também, como o nome já diz, são aqueles que bagunçam um pouco, que sujam a cena, que atrapalham mais do que ajudam. Aliás, a Mônica fala também disso. Sempre tem aquelas vozes dentro da nossa cabeça que impulsionam a gente e que essas vozes fazem parte ou da torcida do contra, que são aquelas que jogam contra, que não fazem você perder energia, ou da torcida a favor. E esse jogo usa também parte dessa sensibilidade, desse despertar da consciência para propor essas reflexões. Além das portas, tem também as chaves que abrem
essas portas, entendeu? As chaves abrem as portas. E aí, essas chaves, elas vão dando dinâmica para o jogo, elas vão dando movimento, elas vão dando dicas, elas vão fazendo com que você reflita a respeito daquelas provocações que vão surgindo no jogo, e aí você vai conseguindo entrar mais em contato com as questões que você precisa sanar, que você está se propondo a sanar. E o legal é que não é como ela criou esse jogo, não é um jogo que tem um início, um meio e um fim tão definidos que não te permitam uma certa maleabilidade. Ele é criado de uma forma que, de uma maneira dinâmica, o próprio jogador possa decidir para onde que ele vai, quando que ele termina. De repente, você está jogando e fala assim, é o suficiente. E aí, aquilo representa o fim do jogo. Como você está jogando, não sozinho, mas sim consigo mesmo, você não vai ter o risco de frustrar os outros jogadores, você pode simplesmente se satisfazer. Você pode, de repente, agendar no seu calendário, na sua semana, alguns momentos para interagir com aquele jogo e tornar aquilo uma rotina de autocuidado, uma rotina para você entrar em contato consigo mesmo de um jeito que seja mediado por ferramentas e não precisa ficar só a seu critério, pensar o que você vai pensar naquele momento com você mesmo. Assim como se você é um terapeuta e trabalha com isso de alguma forma, você pode entrar em contato com esse jogo e os seus pacientes, as pessoas com quem você lida, também têm essa oportunidade de se experimentar por meio de outros recursos. E dentro dessa dinâmica tem também a chance de simplesmente as cartas acabarem e aí você ou compra um novo set de cartas para continuar esse jogo ou se dê por satisfeito e entende que o jogo te mostrou que é hora de dar uma parada. E no fundo, esse grande jogo, ele tem uma proposta, como são todas as nossas propostas aqui no canal, de você buscar mais felicidade. E fazer isso através dessa grande ferramenta que é o autoconhecimento, de uma forma lúdica de você jogar com todas as emoções, com todas as situações que você vai entrar em contato. E a própria Mônica fala que esse é um jogo muito mais lúdico do que lógico. E muitas vezes a gente precisa justamente disso, ser um pouco mais leve nas nossas convicções para permitir que a nossa cabeça crie as novas conexões necessárias para trazer aquela resposta que a gente precisa. A gente se vê no próximo Tava Pensando.